Boa tarde. Eu estava fazendo aqui algumas anotações, e ao terminar as anotações eu me dei conta que todas as letras do que eu anotei começavam com a letra C. O que acontece com essa história aqui inteira? Quer dizer, a gente está falando de transformar uma cidade a partir de alguma coisa que diz respeito à cidadania, ou seja, a participação do cidadão dentro desses vetores, né, de como você ocupar o espaço, como você mudar o comportamento das pessoas, como você revalorizar e ressignificar o patrimônio. Isso pode acontecer de várias formas, né? Você pode fazer vários tipos de investimento. O que está acontecendo em São Paulo hoje talvez seja a melhor forma de você fazer isso. É você ressignificar os espaços através da ferramenta mais poderosa que uma sociedade pode ter, se ela souber utilizar isso, que é a cultura. Ou seja, a cultura ela é capaz de trazer uma convergência de interesses e de coisas em cima de um espaço que fazem com que a gente abrace ele de uma outra forma. Quando o governo japonês decidiu ir buscar lugares do mundo para fazer o projeto da Japan House, eles pensaram em vários lugares. Acho que foi cogitado Berlim, Paris, Nova York, que foram cogitadas Turquia, vários cantos do mundo, e os lugares escolhidos foram Londres, Los Angeles e São Paulo. São Paulo, nesse momento histórico, assim, as pessoas sempre acreditam a importância da comunidade japonesa aqui. É lógico que isso tem um peso importante, ajuda na conta, mas assim, a principal coisa era que aqui existia um projeto de formação de opinião, de percepção de opinião muito forte, que era que o que produzia-se em São Paulo ressonava por mais lugares, e talvez o lugar onde isso acontecia de maneira mais forte, no Hemisfério Sul. Quando a gente olha o que está acontecendo com a Avenida Paulista, eu acho que ninguém tinha totalmente... O que eu acho interessante do que está acontecendo com a Avenida Paulista é que não é o resultado de um plano diretor feito por um prefeito, ou um governador, ou alguém que impôs verticalmente aquilo. Foi resultado de um consenso natural que as pessoas convergiram para esse lugar. Isso é o que é bacana. Ou seja, quando o Instituto Moreira Salles elege vir para cá, quando o Itaú Cultural decide estar aqui, quando o SESC decide revitalizar a sua sede aqui, quando a gente esqueceu, mas todo o investimento que está sendo feito da cidade de Matarazzo, quando todo o equipamento cultural de cinemas da cidade, não sei o quê, olha para esse lugar e vê que aqui faz sentido, né, isso é um consenso da sociedade e não uma coisa imposta, um plano diretor, isso é muito interessante, porque isso revela que existe um pensamento que converge, e essa convergência permite que a gente potencialize em muito os esforços de cada um. E deu para notar isso com a inauguração da Japan House. Quer dizer, a gente não tinha nenhuma medida para dizer, a gente estava criando uma instituição que não tinha uma referência, não tinha uma certeza do que seria, né, em termos de resultado, e tivemos um resultado absolutamente impressionante. Nas primeiras 8 semanas, 190 mil visitantes, e um empreendimento, uma ideia que foi completamente abraçado pelas pessoas, ou seja, as pessoas encamparam e abraçaram aquele lugar. O que é isso? É sinal que havia uma permeabilidade. A sociedade estava desejando esse tipo de agenda, esse tipo de coisa. Eu acho que isso vai acontecer com todos os espaços que se implantarem na Paulista. De alguma forma, a gente está plantando num terreno extremamente fértil, né? E é interessante porque, se você fosse pensar em outras cidades, que são cidades que têm um centro definido, é natural você escolher essa praça, esse lugar central para você celebrar isso. São Paulo é uma cidade essencialmente policêntrica. É uma cidade que as coisas não necessariamente se convergem. A Paulista é apenas o centro desses policentros. É um lugar que conecta esses diferentes centros. As pessoas em São Paulo, a cidade é tão espalhada que as pessoas não necessariamente, entre o Tatuapé e Interlagos, elas não necessariamente se conectam em lugar nenhum. Mas a Paulista consegue absorver um pouco dessa ideia e fornecer para São Paulo aquilo que ela precisava, uma espécie de umbigo simbólico. A construção de instituições culturais hoje, elas valem, no que vale para o passado, na construção de catedrais, daquilo que simbolicamente a gente consegue colocar de energia dentro de um lugar para ressimbolizar para a gente quem nós somos. E essas catedrais estão surgindo aqui, finalmente, né, na nossa geração, a gente tem a chance de erguer algumas catedrais. E
E a Japan House e todos os espaços que estão surgindo na Paulista vão, de alguma forma, fazer com que essa avenida perca uma vocação histórica, que era a vocação dos negócios e a vocação dos bancos e tudo mais, para ganhar uma vocação que é ser um grande espaço público, um espaço permeável para as pessoas. Esse é o desejo que eu acho que todo mundo quer, e ver uma transformação urbana acontecendo dessa forma, né, quase que silenciosa e consensualmente para um único caminho, é uma coisa extremamente inspiradora e serve de modelo, né, para outras cidades do mundo que, de alguma forma, e do Brasil principalmente, de encontrarem um caminho para potencializar umas às outras. Ou seja, o Brasil, historicamente, tem feito duas coisas. Uma, que é investir de forma muito pulverizada, né, e sempre buscando apenas resgatar patrimônios existentes, que não é ruim, é bom, mas o que está de diferente aqui é que a gente está erguendo coisas novas. O que o Andrade e o Moretin estão fazendo ao erguer o IMS, o Ken Lukuma ao fazer a Japan House, e saírem, e o novo prédio do Sesc, que é uma nova arquitetura por completo, que muda totalmente o espaço, são coisas que fazem com que a arquitetura também tenha uma voz muito forte nisso. Mais do que o restauro, mas a capacidade da arquitetura de também simbolizar um pensamento, simbolizar uma era, simbolizar um jeito de existir. É sobre isso que a gente está aqui hoje, para discutir como, de alguma forma, essas transformações afetam a vida do cidadão e como a gente pode fazer para isso ficar ainda mais forte e mais interessante. Obrigado.